Questão de ordem ao vereador Cláudio Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, galeria. Senhor presidente, eu queria uma questão de ordem, dar um encaminhamento. Foi publicado no Diário Oficial decreto 5.007, prefeito criando a comissão para a discussão do plano de carreira do magistério. E eu queria fazer um requerimento, Vossa Excelência, presidente, aos vereadores, que eu gostaria de me candidatar a uma vaga para a discussão, até porque eu acabei participando também, e eu gostaria de me candidatar a uma vaga, já que o Legislativo apresenta 3 vereadores. Então, eu queria colocar isso aqui, apreciação dos colegas, e eu sei que eu enviaria um ofício a Vossa Excelência, mas também já pedi o apoio dos colegas para essa questão. Obrigado. Vereador Cláudio Dutra Barros. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, imprensa, galeria presente, quero cumprimentar o Viola, os companheiros também, os agentes patrimoniais que me procuraram. E eu até protocolei um requerimento, mas não deu tempo para ser lido, sugerindo para o prefeito, com certeza o prefeito vai dar atenção para ver essa questão deles, a questão da periculosidade, né? Eu estava vendo nas atribuições e realmente tem coisas ali na atribuição que dá para se pensar nessa questão da periculosidade, né? Senhor presidente, senhores e senhoras, eu queria fazer o uso dessa tribuna, senhor presidente, com relação à indicação dos vereadores para a comissão que representa a Câmara na comissão que está rediscutindo o plano de carreira do magistério. Eu encaminhei um ofício a Vossa Excelência ontem, eu tive uma conversa com Vossa Excelência por telefone no domingo, e Vossa Excelência me afirmou que já havia indicado os 3 vereadores, o vereador Alexandre Rodrigues, a vereadora Camila Godoy e a vereadora Tininha. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra a indicação desses vereadores e vereadoras, até por conta qualquer vereador aqui está apto e pode integrar essa comissão sem nenhum problema. Ocorre que eu fiz um requerimento aqui até verbal no dia 8 de abril deste ano, solicitando a Vossa Excelência que eu estaria me candidatando a uma vaga. E conversei com diversos vereadores e até tenho maioria de votos nesse sentido, não maioria de votos, mas tenho votos suficientes para ser eleito para essa comissão. Na verdade, quem me solicitou participar dessa comissão foi os servidores, membros que resultou daquelas manifestações, se tirou uma comissão e que teve 2 reuniões com o prefeito. Isso foi tratado, inclusive, dentro da prefeitura com o prefeito, e a comissão até sugeriu o meu nome. E eu disse para eles, mas não pode ser dessa forma, vocês não podem encaminhar um documento para a Câmara, porque a Câmara que tem legitimidade, e nós temos as questões regimentais, e a Câmara tem legitimidade para fazer isso. Então, portanto, eu gostaria que vocês não fizessem nenhum documento dirigindo a Câmara, para que não houvesse nenhuma interferência. E que eu faço essa conversa enquanto vereador da Câmara para ver a possibilidade do meu nome ser indicado ou não, né? E eu até entendo que os 3 vereadores são professores e não tenha dúvida que professores sabem mais do que um pedreiro. Eu não tenho dúvida disso. Mas também eu conversando com uma professora, e ela me disse, mas nós não precisamos de pessoas que sabem mais, nós precisamos de pessoas que, pode ser o pedreiro, mas que nos representam os nossos interesses no voto, que eu sei que Vossas Excelências representam muito bem os professores, mas eu quero dizer com isso que, na verdade, nós somos eleitos aqui para ser vereadores, e não professores, engenheiros, taxistas, cabeleireiro, enfim, né? Então, senhor presidente, eu discordo da indicação, como eu disse, não tenho nada contra a indicação dos vereadores, mas eu não entendi de que forma Vossa Excelência indicou os vereadores, né? Porque regimentalmente eu não achei como que o senhor fez. Eu só entendo, eu estava entendendo desde o início do processo, que as comissões, que no caso dessa é uma comissão de representação, é uma comissão temporária de representação, que nesse caso, quando se cria as comissões, tem todo aquele processo, como diz no artigo 31 do regimento interno, que no artigo 31 do regimento interno diz o seguinte, que a formação das comissões, tanto faz elas temporárias, enfim, qualquer comissão, e no caso dessa comissão, uma comissão temporária de representação,
diz o seguinte, que assegurar-se-á nas comissões, tanto quanto o possível, a representação proporcional aos partidos. Nesse caso, não foi observado o artigo 32, porque se de um partido tem 2 vereadores, então não está se observando a proporcionalidade. Daí, e vai discorrendo nos parágrafos seguintes, a representação dos partidos será dividida e tal, aí tem uma questão do cálculo aqui, como se faz o cálculo, não havendo, inexistindo acordo, senhores e senhora, far-se-á a eleição mediante votação secreta, para a escolha dos membros das comissões permanentes, tal, enfim, votando cada vereador no único nome, até se conseguir o número de vereadores. Aí você passa por um processo seguinte, que é no artigo 71, se não me falha a memória, no artigo 71 que diz, depois de formada essa comissão, que a Câmara, os vereadores se decidiram por quem são os vereadores que vão lhes representar, aí seria o passo seguinte, as comissões de representação são aquelas que se destinam a representar Câmara Municipal em atos externos de caráter social, cultural, inclusive mediante a participação em congressos, simpósios e similares. Então, nesse caso, é um caso meio atípico, então é similares, né? E a partir daí, no artigo 72 diz, as comissões de representação serão constituídas mediante projeto de resolução aprovado pelo plenário por maioria simples, na fase da ordem do dia da mesma sessão de sua apresentação, então, enfim. Então, de forma, presidente, daí que volta para Vossa Excelência no artigo das atribuições do presidente, se não me falha a memória, artigo 30 no artigo 16, aí volta para as atribuições de Vossa Excelência, que uma das atribuições do presidente é o quê? Quanto às comissões, assegurar os meios e condições para o seu perfeito funcionamento, nomear, observar as indicações partidárias, porque daí no artigo 32, no artigo 32 diz o seguinte, depois que feito todo esse processo, aí você tem a escolha por partidos, e quando você tem a escolha por partido, cabe aos líderes dos partidos, no artigo 33, cabe aos líderes dos partidos, dentro dessa decisão que se tomou os partidos, nomear os vereadores e indicar o presidente, que no artigo 33 diz, os membros das comissões serão nomeadas por ato do presidente mediante indicação dos líderes dos partidos, né? Então, aí diante disso, vem a atribuição de Vossa Excelência, que é assegurar os meios e condições para o seu perfeito funcionamento, nomear, observar as indicações partidárias, os membros titulares e suplentes das comissões permanentes e temporárias, bem como seus substitutos eventuais, enfim. Então, presidente, eu gostaria de solicitar com todo respeito a Vossa Excelência, para Vossa Excelência, não sei também, Vossa Excelência com certeza vai dar explicação quais os critérios que Vossa Excelência usou, mas eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, com todo respeito, para rever isso e pelo menos colocar isso na forma do regimento, para que os vereadores, se eu me candidatar a uma vaga e os vereadores não aprovam meu nome, não tem problema nenhum, eu acato, não tem nenhum problema. Até porque qualquer um de nós aqui, vereadores, nós podemos participar das reuniões que vai ser instituídas pelo decreto, o decreto 5.007 de 4 de março, instituído pelo Executivo. Qualquer um de nós, vereadores, podemos participar, nós só não podemos, até porque não é proibido o vereador se manifestar em assuntos de interesse do município, interesse dos seus munícipes. Nós só não podemos emitir voto nessas comissões. Agora, eu posso participar independente de eu ser votado ou não, eu posso participar, qualquer vereador pode participar, pode opinar, assim como nas comissões nossas também, aqui nas comissões permanentes, os vereadores podem participar, só não pode opinar voto. Então, diante desse exposto, presidente, gostaria de solicitar, com todo respeito a Vossa Excelência, rever essa indicação, até porque, no meu entender, ela não tem validade, ela pode ser questionada. Ela pode ser questionada porque ela não tem embasamento no regimento interno da Câmara, ao menos que Vossa Excelência usou algum dispositivo do regimento que eu não conheça. É só isso, muito obrigado.